estadual, de repente, passa a ter um peso diferente para o Flamengo. No estadual, o Flamengo entra com a obrigação. Você tem o Vasco, formação. Você tem o Botafogo, que não é páreo hoje. Você tem o Fluminense, que é aquele que se aproxima, mas ainda é o Flamengo perto dos seus rivais. Então o estadual é algo que não tem negociação. Ele dói, o estadual é o quarto ponto. Você tem 2 derrotas, você tem aqui a Supercopa, você tem o Mundial de Clubes, tem agora a Recopa Sul-Americana e o estadual. Você tem que, nesses 2 pontos agora, vencer os 2 para minimizar os efeitos das derrotas anteriores para começar o brasileiro bem. Porque tem um outro cenário, que é, tá bom, você começa com mais uma derrota agora. Imagina o Independente Del Valle. O que é o Independente Del Valle? Um clube de torcida pequena, mas de uma atividade profissional no futebol absurda, enorme, que dá aula para brasileiros de como lidar com o futebol com pouco. Se perde para o Del Valle, porque você opõe 2 mundos. O mundo da grana, das grifes, afinal de contas, o Vidal veio como uma grife e joga lá. Você tem jogadores, todos eles são grifes internacionais do mundo da bola, como Davi Luiz, Felipe Luiz, vários. E o Del Valle não. E o estadual entra nessa rota. Eu acho que a Recopa tem, esse valor se perder. Acho que se vencer a Recopa apaga muito pouco a frustração. Nada. Agora, se perder, joga mais lenha nessa discussão. Mas é que é curioso porque, assim, se a gente tivesse tido a ordem invertida das disputas, então vamos supor, né, que o estadual jogado primeiro, depois a Recopa, sinceramente, eu acho que assim, o peso dessas eventuais derrotas, ainda que, como disse o Calçade, sejam as 2 competições em que o Flamengo tem mais obrigação, porque, claro, a outra Supercopa era contra o Palmeiras, claro. e o Mundial contra o Real Madrid, é o Mundial. Então, assim, né, supostamente era para ser contra o Real Madrid. Então, eu acho que o peso de eventuais derrotas nessas competições menores não seria tão pesado quanto agora, depois do fato de o Flamengo ter perdido as 2, e acho que no caso do Mundial, que falou o Paulo, tivesse chegado à final do Real Madrid, contra o Real Madrid é outra história, estava tudo bem, porque no fim das contas é o que se espera, né? Agora, o fato de ter perdido a Supercopa e de não ter chegado à decisão do Mundial, coloca um peso nessas 2 competições menos relevantes, e elas são menos relevantes, até eu não acho... Para mim, as Copas, as taças, Supercopa, Recopa, já falei isso 40 vezes, que eu acho que, assim, elas valem muito dependendo do adversário, do confronto que você tem, e valem muito para você somar o número de taças depois do treinador, do clube. Quer dizer, elas valem muito mais no número do que na relevância da competição em si. Mas agora, claro que esses 2 campeonatos ganham uma importância muito maior depois das derrotas. As derrotas abriram feridas na alma flamenguista, e o flamenguista tá com dor, principalmente porque perdeu a semifinal do Mundial. Acho que ali foi a grande questão, porque perdeu pro Palmeiras, ficou irritado, então, mas se passa para a final do Mundial, faz um belo jogo contra o Real Madrid, mesmo que não ganhe, não gosta, fica irritado, mas está dentro do que é, entre aspas, normal. A derrota para a semifinal abriu uma ferida muito difícil para o flamenguista, e não vai ser o título contra o Del Valle que vai resolver, não vai ser o título estadual que vai resolver. Acho que não minimiza, nem se vencer. Eu acho que elas vão continuar abertas ao longo da temporada, e quando chegarem os jogos grandes contra o Palmeiras, quando chegar a Libertadores, quando chegarem as principais competições, elas podem ser curadas, podem ser resolvidas, cicatrizadas. Mas não minimiza, você acha? Eu acho que não minimiza. Eu acho que minimiza. Eu acho que minimiza. Olhando para o Vitor Pereira, vai ter um pouco mais de tranquilidade. Se golear, der um vareio, sim. Se o Flamengo fizer contra o Del Valle 2 tremendos jogos e dê a impressão de que, o trabalho agora está começando a ser visto, acho que vai gerar uma expectativa de lá no futuro as coisas acontecerem. Tem razão. Eu acho que ameniza, não acho que cura. Se golear, der um vareio, que nem o flamenguista quer, sim. Essa daqui machuca todo mundo. Porque é o seguinte, em algumas relações de diretoria e treinador, elas são relações distantes. Que é assim, a diretoria está o tempo todo observando o treinador, julgando o trabalho, e dependendo do resultado, ele é trocado. Isso foi feito antes da temporada começar.
E agora a diretoria, ela está andando de mãos dadas com o Vitor Pereira, porque o fracasso dele é o fracasso dela na troca. Claro. E ela vai ter que, trocou, se não troca. E a história é muito simples. Se não troca e tem os mesmos resultados. É porque não trocou. Porque não trocou. Perfeito. E como trocou, É porque trocou. foi para o risco. Se não ganha, é porque trocou. Isso. Então já isso teve muita gente não tem como que não carregar. aprovava a troca, entendia a mudança do Dorival para o VP, e eu, sinceramente, eu estou entre as pessoas que entendeu a mudança proposta pela diretoria. Mas depois da derrota no Mundial, principalmente, você já viu um monte de gente que entendia e que acreditava, que querendo, de repente, já demonizar o técnico ou dizer que ele tem que ser demitido. É claro que, assim, a gente pode discutir, e imagino que eu não estava aqui, mas vocês já tenham discutido muito as substituições, o que ele fez, como ele mexeu, como não mexeu. Você não assistiu? No time. Eu assisti, mas Obrigado. eu não discuti aqui. O programa? É. Não, assisti o jogo, confesso, porque eu não tinha... Tava o Star Plus, estava sem a senha do Star Plus. Sem a senha do Star Plus. Isolado, não. Ele estava no meio da selva. Em férias a gente até entende, não vê a Tu e gente. o Yus. Despreparado. E aí a gente volta para o início do programa, porque nós estamos discutindo derrotas em torneios. Não, o torneio nem é um torneio. O Mundial é um torneio, mas o Supercopa é um jogo. O jogo contra o Palmeiras não é um torneio. São dois campeões se encontrando. Não é nem um torneio, muito menos um campeonato, que é diferente de torneio. Aí, tudo bem, o do Palmeiras é uma derrota. Você está no início da temporada, o Vitor Pereira só pôde assumir o Flamengo no início de janeiro, porque ele tinha contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro. E aí ele vem para o Mundial, que você tem um Real Madrid, a gente sempre falou aqui, não era o melhor momento, mas é o meio da temporada do Real Madrid. O Flamengo é troca de treinador com o início da temporada. Isso tem um peso considerável. Se fosse o Flamengo de julho, vai pegar, fosse o contrário, o Flamengo de agosto pega o Real Madrid que está começando... Pega o Al Hilal começando isso. É diferente. Já é diferente. É diferente. É isso. Né? O Real Madrid nem chegou. Mas pega o Al Hilal, é diferente. Claro. Então a gente precisa entender isso. É muito fácil estabelecer pesos para essas derrotas, porque elas são dolorosas, elas doem mesmo, abrem feridas, como disse o Birner, só que a gente tem que entender em que momento nós estamos. E eu não sei que o Flamengo, eu tenho dúvida, eu acho que esse Flamengo vai mudar muito. Eu acho que esse é um ponto... O Flamengo vai mudar demais. Esse é um ponto Vai mudar central. demais. Porque assim, eu acho que a obrigação do Vitor Pereira, e é o que eu acho que ele vai fazer, é tentar, com a evolução física dos jogadores, consequentemente com a evolução técnica, com a reinserção do Gerson no processo, etc e tal, eu acho que ele tem que, e acho que ele vai tentar fazer o time ser competitivo sem bola, como não é hoje, com essa formação, com os craques todos em campo. Mas não é garantia que ele vai conseguir. E eu acho que ele vai insistir por muito mais tempo? Eu acho que ele vai insistir, não sei por quanto tempo. Eu acho que ele tem que insistir. Eu acho que é a obrigação dele tentar fazer esse time jogar, porque esse time já jogou. Quanto a esses campeonatos que a gente está falando vão ser determinantes para ele... Agora, se as coisas demorarem para acontecer nesse sentido, ele vai ter que tomar atitudes absolutamente impopulares, que é meter o dedo no quarteto ali. Mas ele vai ter que tomar essa atitude. Então, mas aí, a não ser que ele consiga fazer o time ser popular, né, Zupa? Aí é uma questão de mexer com o elenco e ele tem outro problema. e ser compreendido ali. E quando eu falo quarteto, é quinteto, vai do Gerson para frente. E ele tem um problema, hoje que está no banco. Porque assim, Marinho, Sim. Vidal, Cebolinha. Você não está mudando, você não está transformando o Flamengo quando eles entram. E esses caras pesam. Ele sente falta em pesam na campo folha. de cara pelos lados do campo. Ele sente falta. Pelo menos esse sempre Então, foi eu fico pensando o ideal dele de se futebol. ele tivesse o Michael jogando o que jogava nos tempos ali de Flamengo, o quanto ele não estaria pedindo passagem de repente no time, quer dizer, para entrar... O Michael quase... A discussão era em 2021, na final, Sim, se o Arrascaeta voltaria, que estava machucado, porque o Michael estava voando. Né? É isso. E ele poderia ter um jogador de lado agudo, poderia reequilibrar o meio de campo com mais um jogador, um quarto nome e tal. Então, assim, tem um lado um meia, que faz uma função defensiva também, o outro um jogador mais agudo. Não, mas nesse Flamengo, ele não tem ninguém. O elenco é muito rico, eu acho. Ele não tem esse jogador. Ele quer fazer um jogo, ele já falou disso, ele falou inclusive na entrevista, não com essas palavras, mas logo depois da vitória
no jogo de terceiro e quarto, que é o time em construção e ele está mudando o jeito de jogar. E ele já falou numa entrevista que é passar a jogar muito mais com a bola. Que o time sabe o melhor o que fazer com a bola e tem que recuperar a bola. Então, a gente tem a questão do quarteto que vocês estão falando. A minha curiosidade é que eu me lembro quando fui para Córdoba e eu estava olhando, eu não vi o Del Valle jogar esse ano. Né? E eu estava olhando aqui a escalação do Del Valle no jogo contra o Alcas. É basicamente o mesmo time. Basicamente o mesmo time, assim. Então, Perdeu assim, o Chaves, lateral esquerdo, que foi pro Bahia. Sim. O Segovia, zagueiro, que veio pro Botafogo. Eu me lembro de um jornalista, lógico que eu não vou comparar o time do São Paulo com o time do Flamengo. O Flamengo é muito melhor que o time do São Paulo. Estávamos eu e Nicoletti num viaduto na frente do estádio fazendo reportagens. E ele pegou e falou assim: eu acho que o Del Valle vai ganhar, o jornalista equatoriano. A gente falou, por quê? O Del Valle adora esse tipo de jogo. Ele é um time sem torcida, então ele gosta de jogar contra a torcida adversária. Isso estimula o time. Ele sabe usar as lacunas que o time adversário deixa. Ele costuma fazer um gol, faz o segundo e acabou. Então, o Del Valle meteu 5 no Flamengo do Domi. Então, foi 2-0 o jogo. Eu pensei, a gente conversou com isso depois do jogo. Esse time do Flamengo, que obviamente tecnicamente é muito, mas muito superior ao Del Valle, oferece as lacunas. Sim. Então, o Del Valle Quem que faz o técnico sabendo que tem as lacunas e vendo meteu 5 no isso? Flamengo do Quem que Domi faz o e Vitor tomou Pereira? 5 do Flamengo aqui também na volta. O que faz? É um jogo perigoso, claro que é um A jogo questão perigoso. é que, assim, hoje as Extremamente perigoso. lacunas, não é que ele tem também tão claro, porque não é que tem alguém pedindo passagem, né? Não é que ele tem, por exemplo, quando a gente falava, o João Gomes, antes do João Gomes ser vendido, a gente tinha aquela discussão. Pô, mas você vai tirar o João Gomes? Vai tirar o João Gomes para colocar o Gerson com o que o moleque jogou essa temporada e tal? Esse cara, essa figura, ela não existe hoje também no banco de reservas do Flamengo para você dizer que a tal lacuna você resolve tranquilamente. Isso é uma contratação. Isso é uma contratação. Eu acho que é até o contrário, assim, igual vocês disseram, ele é um cara que gosta muito de jogador que atua pelas pontas. Os caras que poderiam suprir esse desejo dele passam longe de estar em boa fase. Muito pelo contrário. Mas aí acho que entra um pouco aquela coisa da contratação, assim, essa loucura de que não tá bem, contrata, não tá bem, contrata. Pera lá. O Flamengo tem no banco de reservas Marinho e principalmente o Cebolinha. Nossa. Chegou no meio da temporada passada. Se você desiste desses caras assim tão rápido... Não pode. Não dá pra ser assim. Não, beleza, descarta, traz Cebolinha outro, não é descarta bom, outro. E o Cebolinha... E você tem o Bruno Henrique ainda pra voltar? Ele entrou jogando Cebolinha na outra O posição. Cebolinha é muito maior que o Michael. Exato. Sim. Carreira, potencial, por aquilo que fez, seleção brasileira. Pra mim, isso não pode ser considerado uma lacuna do elenco. Você pode dizer que hoje você não tem a alternativa do cara pelo lado com essa característica e tal, mas não é uma lacuna do elenco. E aí você tem que se virar e resolver. É um problema físico? Resolve. É um problema tático? Resolve. É um problema psicológico? Resolve. Todos esses problemas, eles são teoricamente solucionáveis. Ou ele monta uma ideia de jogo que tem a ver com o elenco. Então eu acho que esse é o melhor elenco da América. Seria o problema tático. A gente passou, assim, o Vitor Pereira passou o ano passado inteiro tentando encontrar uma maneira de fazer o Corinthians jogar o futebol que ele achava, ele, Vitor Pereira, entende que é o melhor futebol a ser praticado. E ele percebeu que ia ser muito difícil por várias questões: calendário, perfil de elenco, lesões, limitação financeira. E aí ele entendeu que ele tinha que montar um Corinthians mais com a característica do time do que propriamente a visão dele de futebol. Deu certo dentro do que o Corinthians podia fazer. Aí ele assume o Flamengo e a impressão que a gente tem inicialmente é que fala, não, agora o Vitor Pereira vai ter material humano para montar um time do jeito que ele entende de futebol. E nesse primeiro momento, a gente está nesse caminho. Será que ele vai ter que mexer no time atual do Flamengo para chegar a algo mais próximo do que ele entende? Ou o tempo vai passar e ele vai voltar para o mesmo dilema que ele teve no passado? Fala, putz, o que eu quero que o time faça, esse time não vou conseguir fazer. Vou ter que me render ao que esse time é capaz de fazer e moldar o trabalho a partir daí. Mas eu acho que são dilemas que ele não tem a resposta ainda. Não vai, eu acho que vem com uma contratação. Ele vai, ele conversa e fala assim... Ele pode pedir mais pro Flamengo. Eu preciso de um jogador com essa característica que vocês estão vendo que não dá certo. Mas é o atacante de lado... Pera lá, hein, gente, porque assim... Ele vai fazer isso. O cara tem nas mãos... Eu só quero entender o que tá falando. Aí tá falando tanto pra ele. Gente, pelo amor de Deus. Peraí. Ano passado, Paulo Souza veio para fazer o quê? Sacudiu o elenco. Quantos jogadores desses daí estavam no ano passado? Todos. Todos. Quase todos. Paulo Souza menos o Cebolinha. Menos Cebolinha. Tá. O Vidal e o Pulgar. E aí falaram o que, Paulo Souza? Eles identificaram que precisava dar uma mexida. Aí não deu certo,
Veio o Dorival mexeu. Não, o Dorival fez composições. Adaptou. Isso aqui, o que é bom para você? Aqui, o Gabigol joga aqui, você vai melhorar teu futebol. O Gabigol se convenceu, fez. Eu tinha trabalhado com ele no Santos. Todo mundo foi e o time foi embora. Quer dizer, então aquela mudança de que o Flamengo tinha envelhecido, que o Flamengo, e isso é uma verdade, né? Os caras estavam sem O fome. tempo está passando. Que não tem fome, que não joga, que envelheceu, que não anda. Paulo Souza pode mexer em tudo. Acabou, veio o Dorival, resolveu, terminou o ano com a Libertadores. Aquela ideia morreu, é isso. Aquela ideia morreu. Quer dizer, precisava lá não precisa agora. Então, Claro que continua precisando. só pra entender. Continua precisando, eu digo. Aquele momento só foi adiado. E o Vitor Pereira agora, se ele. O Flamengo, digo sempre que você estava de férias, você não ouviu. Ele estava sem a senha do Star Plus, é verdade. Tô te cutucando toda hora. Falando muito isso nos últimos 6 meses. Toda hora